Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Vim aqui fazer um outro vídeo porque me veio um assunto na cabeça e falei, cara, vou gravar sobre isso. E é um assunto que me pedem há muito tempo, não necessariamente sobre o livro do Felipe Neto, mas sobre livros de youtubers como um todo, o que eu acho. Sobre livros que não são, digamos assim, livros, mas sim passatempos, livros de colorir e assim por diante. E esse final de semana agora que passou, eu tava no Rio com a minha família. A gente foi passear, acabei nem indo na Bienal, porque como eu tô lançando um livro novo agora em outubro, então acabamos segurando na Bienal pra daí poder lançar um livro novo em outubro, senão ia fazer lançamento velho e já passou um pouco dessa fase desse livro. E aí eu peguei o livro deles em mãos pra ver e comecei a ver algumas coisinhas, comecei a pensar sobre o assunto. Eu cheguei em casa hoje, li algumas coisas que estavam falando e falei, vou fazer um vídeo sobre isso. E aí, ouvindo o pessoal falando da Bienal, o livro dele estourou, vendeu 25 mil em não sei quantas horas, em não sei quantos dias na Bienal, e é um super recorde, só na pré-venda isso, né, que é um recorde sensacional. Acho que o sonho de qualquer pessoa que escreve é conseguir ter uma pré-venda grande como essa. E se você for me olhar nos olhos e perguntar, Fred, qual é a tua real opinião? A minha opinião é muito democrática, eu sempre luto por tudo que é muito democrático, assim, eu sempre acho que as pessoas que têm que determinar o que é legal pra ela. E você quer algo mais democrático que o YouTube, onde você posta e clica quem quer ver. Antigamente, na TV, ou enfim, em outras mídias, rádio, às vezes você era meio obrigado a ver, né? Ah, só tinha isso passando, você ficava vendo. Hoje é on demand, você vai lá e clica e vê o horário que você quiser. Então se as pessoas consumem, elas querem ver. Partimos desse princípio, assim digamos. Outra coisa que é interessante entender é a questão de ser o público jovem, porque o livro dele não é bem um livro, é quase uma revista, né? Isso é uma coisa que me chateou um pouco, na verdade, porque eu acho triste quando livros que, na minha concepção, não são livros, né? Porque livros têm histórias, enredo, é um livro de cruzadinha, de pintar cabelo, de coisas genéricas, que pra mim seria uma revista, até que quem lançou, se eu não me engano, foi a Coquetel, que é uma empresa de revistinhas, né, de revistas, entrar pra lista de mais vendidos de livros. Então eu acho isso um pouco incoerente com os outros livros. Entende? Gente que demora tanto pra escrever uma história, fica 5, 6 anos, 3 anos, 2 anos escrevendo um livro que tem história, tem cálculo, tem pesquisa, pra perder na lista por um livro que tem uma facilidade maior de ser feito. Então eu acho um pouco injusta essa colocação, mas tudo bem, né? Se eles aprovaram como livro, quem sou eu, né, pra dizer que não é um livro? Mas enfim, no meu feeling isso é uma coisa que me chateia um pouquinho. Mas entender que o público infantil, principalmente o dele, é uma coisa muito legal. E eu acho legal o trabalho que ele faz, apesar de ter algumas coisas que eu não acho tão legais, porque eu sou mais velho, né? Mas é legal, porque se você for pensar, a Xuxa fazia isso antigamente, por que não se pode fazer isso no YouTube? Eu acho um segmento legal, eu acho que não faz mal a ninguém, eu acho que não propaga coisas ruins. Então eu não vejo algo tão nocivo assim à sociedade. Eu acho que pode ser algo frívolo em alguns pontos, mas eu acho que enaltece muita gente que se diverte, que ri, então eu não sei até que ponto isso é uma coisa mensurável. Mas falando do conteúdo em si, voltamos ao livro. O que me entristece, que eu imagino que não seja o caso dele, mas no meio dos youtubers, é pessoas que não escrevem o próprio livro. Isso me dá uma tristeza tão grande, porque eu acho que é tão triste isso com o público, sabe? Que tá lá, que espera, que almeja, sabe? O livro, e se tem alguém que escreveu por você e você tem uma história legal de vida, assuma, né? Que quem escreveu foi outra pessoa e você cedeu a história. Eu acho que ser sincero com o público é uma coisa tão legal, é uma coisa tão genuína. Então quanto mais a gente for sincero, mais a gente deixa a democracia limpa, né? Da pessoa realmente escolher o que ela quer comprar, saber que aquilo é sincero. Eu acho que é importante ter a democracia, mas é importante ter a clareza das coisas. Mas o que eu fico pensando referente a livros como um todo, esses livros, digamos assim, mais assim, tipo, pra ganhar dinheiro, né? Porque, querendo ou não, é uma mídia, né? Livro é uma mídia como tem vídeo, como tem cinema, como tem outras coisas. Eu que tenho uma ligação um pouco mais amorosa, que fico um pouco mais criticista naquela situação. Então, quando eu vejo esse tipo de conteúdo, e eu sei que quanto mais a gente ceder, mais a gente vai ter visibilidade, né? Quanto mais popular você ficar, quanto mais você ceder, quanto mais você deixar mais mastigado, mais público você vai atingir. Isso é fato. Mas eu fico pensando até que ponto a gente vai ceder, pode ceder a nossa arte, seja ela qual for, em prol da visibilidade do dinheiro. Eu acho que tem que ganhar dinheiro mesmo, mas eu acho que tem um limiar ali também epa. Então é uma sensibilidade que vai de cada um, que não tem como ninguém julgar. É como o Romero Brito, como é que você vai julgar que é arte ou não é? Sabe, tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, mas eu acho que não precisava fazer um chaveiro, uma mochila, um prédio e uma capivara com as coisas dele. Acho que tem um limiarzinho ali do bom senso. Mas quem julga não é a gente, está vendendo, está comprando, todo mundo gostando.
a gente fica quieto, né? E obedece e rege o mundo, assim que as coisas funcionam. Mas tem um limiar ali que eu acho que só o bom senso rege, que eu não sei até onde vai. Então isso é uma coisa que eu me questiono um pouco desse meio de lance 5 livros por ano, João da Silva e figurinhas, João da Silva é isso. Mas enfim, também existia antes das Chiquititas e tudo mais, então eu acho que é o mesmo parâmetro. Mas sabe o que eu penso com tudo isso no final? Eu penso que, querendo ou não, é uma abertura pra literatura, sabe? Mesmo não sendo algo com grande cognição, inteligente ou genial, enfim, é uma conexão com a criança, ou com o adolescente, ou com o adulto, sentado lendo, se concentrando, com a solidão, com o silêncio. Ela pode ganhar carinho pela leitura, não só pelo conteúdo, estou dizendo, mas pela conexão que a leitura traz, de você estar sozinho lendo, você vê que isso é uma coisa legal, você vai aumentando, pegando coisas mais inteligentes, lendo, abrindo a cabeça, e eu acho que pode sim ser uma porta de entrada, sabe, para as pessoas entenderem que aquele momento de solidão dela, lendo livros, seja o conteúdo que for, é um momento gostoso, é um momento de autoconhecimento, é um momento que você lê e reflete, sendo que às vezes ver um vídeo é tão rápido que não dá tempo de refletir. No livro você lê, lê a frase de novo. Então eu acho isso uma coisa interessante. E sobre os conteúdos, eu acho que é democrático, eu acho que as pessoas têm que fazer e compra quem quer. E me preocupa um pouco até que ponto se cede tudo isso em prol de dinheiro e visibilidade, enfim, tudo que as pessoas desejam, que eu também desejo, claro, mas como eu falei, eu acho que tem um ponto-chave ali que quem determina é o próprio artista, né? Eu acho que se denominar artista é uma coisa um pouco arrogante, eu não sei. Mas enfim, a própria pessoa que faz o próprio trabalho. Mas eu acho que o ponto principal é que a pessoa, no fundo dela, faça aquilo com verdade, sabe? Escreva o próprio livro, sabe? Ou se não escrever, se contar a história, deixe claro que não foi você que escreveu. Eu acho que isso é muito importante pro público, sabe? Eu acho que a sinceridade no meio de tudo isso é a coisa mais legal, a verdade, a sinceridade. E isso a gente, querendo ou não, um dia mais tarde sente, né, com aquela pessoa, enfim. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu penso sobre o livro do Felipe Neto e os livros dos youtubers como um todo, tá bom? Então é isso, gente, um beijo, se cuida. A gente se vê logo, se fala logo, e eu bati um papo no meio da tarde, que era o que eu queria fazer mesmo, tá bom? Beijo, se cuida, espero que tenha ficado legal. Raramente faço isso. Beijo, tchau.